Pedimos que deixem um like, comentem, compartilhem e se não forem inscritos se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. Para o cordeiro que é assado e recebe acompanhamentos na forma da cruz. Pois uma vara é transfixada, através das partes baixas até a cabeça, e outra pelas costas, no qual são presas as pernas do cordeiro. Irineu de Lyon, que morreu no final do século II, fala da cruz como tendo 5 extremidades, 2 no comprimento, 2 na largura e uma no meio, na qual está a pessoa que foi ali presa por pregos. A assunção de que foi utilizada uma cruz com 2 traves para crucificar Jesus não determina o número de pregos, também chamados de cravos, utilizado, e algumas teorias sugerem 3, enquanto outras sugerem 4. Porém, por toda a história, um grande número de pregos foram propostos. Números tão altos quanto 14 já foram propostos. Estas variações também aparecem nas representações artísticas da crucificação. Na Igreja Ocidental, antes do Renascimento, geralmente 4 pregos apareciam, com os pés colocados um ao lado do outro. Após, a maior parte traz apenas 3 pregos, com um pé colocado sobre o outro. Os pregos quase sempre são representados na arte, embora os romanos por vezes apenas amarrassem as vítimas nas cruz. A tradição também influenciou emblemas cristãos, como no caso dos jesuítas, em cujo monograma estão 3 pregos e a cruz. O local onde os pregos foram batidos, se nas mãos ou nos pulsos, também é incerto. Algumas teorias sugerem que a palavra grega sheir para mão inclui o pulso e que os romanos geralmente eram treinados para passar os pregos pelo espaço de destote entre os ossos capitato e semilunar sem fraturar nenhum osso. Outra teoria sugere que a palavra grega para mão também incluía o braço e que os pregos foram batidos perto do rádio da ulna no braço. Cordas podem ter sido utilizadas para amarrar as mãos além do uso dos pregos. Outro assunto discutido tem sido o uso de um hypopodium como uma plataforma de apoio para os pés, dado que as mãos podem não ter sido capazes de suportar o peso. No século XVII, Oasmes Bartolin considerou diversos cenários analíticos sobre o tema. No século XX, o patologista forense Frederick Sugib realizou diversos experimentos de crucificação se valendo de cordas para pendurar pessoas em vários ângulos e posições de mãos. Seus experimentos apoiam uma suspensão em ângulo, uma cruz de 2 traves e, talvez, uma forma de apoio para os pés. Dado que uma suspensão na forma Aufbinden a partir de uma estaca única como utilizada pelos nazistas no campo de concentração de Dachau durante a Segunda Guerra, a morte ocorre rapidamente. As últimas palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Imediatamente ao ser crucificado. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Respondendo ao bom ladrão. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. João 19:24-27. Ao entregar Maria, sua mãe, aos cuidados de João, Ilai, Ilai, lama sabactani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mateias 2:7-46, também Eloi, Eloi, lama sabactani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Imediatamente antes de morrer os 5. Tenho sede. João 19:28, para se cumprir a escritura, está consumado. João 19:30, após beber o vinagre e imediatamente antes de morrer o Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46, imediatamente antes de morrer. Todas as frases são exclamações curtas. Veja abaixo sobre como, fez a asfixia por exaustão. Obter ar suficiente para falar numa cruz pode ser uma tarefa muito dolorosa e cansativa para a vítima. As últimas palavras de Jesus têm sido o tema de uma diversidade de ensinamentos e sermões cristãos, e diversos autores escreveram obras especificamente dedicadas a elas. Porém,
Como as últimas palavras diferem entre os 4 evangelhos, James Dunn demonstrou dúvidas em relação à sua historicidade. Fenômenos durante a crucificação. Marcos menciona uma escuridão durante o dia quando Jesus foi crucificado e o véu do templo se rasgou em 2 quando Jesus morreu. Mateus segue Marcos, adicionando um terremoto e a ressurreição dos santos. Lucas também segue Marcos. Em João não há referência a estes sinais milagrosos com exceção da própria ressurreição. Na narrativa dos evangelhos sinóticos, enquanto Jesus estava preso na cruz, o céu se escureceu por 3 horas, da hora sexta até a nona do meio-dia às 3 da tarde. Tanto o orador romano Júlio Africano e o teólogo cristão Orígenes se referem ao historiador grego Flegon como tendo escrito a respeito do eclipse durante o tempo de Tibério, em cujo reinado Jesus parece ter sido crucificado. E aos grandes terremotos que ocorreram. Júlio Africano se refere ainda às obras do historiador Calas ao negar a possibilidade de um eclipse solar. Esta escuridão que Calas, no 3º livro de sua história, chama para mim sem razão de um eclipse solar, pois os hebreus celebram a Páscoa no 14º dia de acordo com a lua e a paixão de nosso Salvador cai no dia anterior à Páscoa. Mas um eclipse do Sol ocorre apenas quando a Lua entra na frente do Sol. Uma eclipse solar ocorrendo juntamente com uma lua cheia é uma impossibilidade científica. O apologista cristão Tertuliano escreveu na mesma hora. Também, a luz do dia foi retirada, quando o Sol, na mesma hora, estava no seu fulgor meridiano. Os que não sabem que isto foi previsto sobre Cristo, sem dúvida acreditam que se tratou de um eclipse. Vocês próprios têm um relato do augúrio mundial em vossos arquivos. A escuridão foi reportada em lugares tão distantes quanto Heliópolis e, aparentemente, a ocorrência sobrenatural também foi citada por São Paulo, ao converter Dionísio ao cristianismo. Humphreys e Waddington, da Universidade de Oxford, reconstruíram os cenários para um eclipse lunar naquele dia. Eles concluíram que este eclipse foi visível a partir de Jerusalém, a partir da aparição da lua. Visível primeiro em Jerusalém por volta de 6h20 da tarde, o início do sábado judaico e também o início da Páscoa judaica em 33 d.C., com aproximadamente 20% do seu disco na umbra da sombra da terra. O eclipse terminou 30 minutos depois, por volta de 6h50. Estes autores notaram que a referência do apóstolo Pedro a uma lua de sangue, em Atos 2:20, um termo comumente utilizado para um eclipse lunar por causa da cor avermelhada da luz refratada na lua através da atmosfera terrestre, pode ser uma referência a este eclipse. Deve-se ter em mente, porém, que no versículo anterior da mesma passagem, São Pedro explicitamente menciona que o Sol se converterá em trevas, o que sugeriria um eclipse solar em conjunção com um outro lunar. O véu do templo, terremoto e a ressurreição dos santos. Os evangelhos sinóticos afirmam que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. De acordo com Josefo, a cortina do templo de Herodes teria quase 60 metros de comprimento, com 4 milímetros de espessura. De acordo com Hebreus 9, 1-10, esta cortina representava a separação entre os homens e Deus, além da qual somente o sumo sacerdote poderia passar e, mesmo assim, somente uma vez por ano para adentrar-se na presença de Deus e se redimir dos pecados de Israel. Capítulo 16 do Levítico. O Evangelho de Mateus afirma que houve também terremotos partindo rochas e abrindo os túmulos dos santos, que posteriormente ressuscitaram após a ressurreição de Jesus. Estes santos ressuscitados foram para a cidade sagrada e apareceram para diversas pessoas, mas o seu destino jamais foi elaborado. Bem, vamos ficando por aqui. Comentem e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo.